Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor, quando nos fala de comunhão, assim como a palavra diz que Ele agrada, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Nós temos que compreender que, segundo o Senhor nos ensina, fazendo analogia à natureza, às árvores naturais, uma árvore é conhecida pelos seus frutos, assim como não se vê uma árvore produzindo duas espécies de frutos. Ela sempre vai produzir a mesma espécie. Assim como Jesus nos ensina que não se produz uma árvore boa maus frutos, assim inversamente uma árvore má produzindo bons frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. E assim ele nos fala também da comunhão, que não há comunhão. Aqueles que estão no ramo da videira verdadeira, a tendência é estar sempre apartados de todos os demais, mesmo porque o Senhor nos ensina que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, a fim de ser ramos da sua árvore, ele sendo a árvore da vida, assim como os seus frutos sempre vão ser bons. Não tem como, estando nele, ele sempre vai nos orientar a transmitir aquilo que é bom. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Porque ele cortou o mal, a raiz venosa que estava em nós. E nós, permanecendo nele, estamos sempre produzindo aquilo que é bom. A ponto que ele nos ensina que nós não devemos jamais vingar dos maus que se levantam contra nós, porque dele é a ira e a vingança. Nós, quando anunciamos que haverá morte, que haverá julgamento, na verdade nós estamos falando pelo Espírito dele, nós estamos falando da sua vingança. Não que nós venhamos a vingar com as próprias mãos, porque isto não procede daqueles que estão com o Espírito do Senhor. Ele nos ensina a andar no Espírito como que apaziguadores. Quando Jesus ali, os samaritanos pedem que lhe retire do lugar e os discípulos dizem: Mestre, quer que fazemos fogo cair do céu como fez Elias? Ele disse: Não sabeis que espírito procedeis? Porque aquele que tem a sabedoria da árvore da vida está sempre ciente de que se ele levantar a espada, pela espada será ferido. Mesmo porque as armas das nossas milícias não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas. Nós não estamos segundo o padrão deste mundo. Assim, quando aqueles que vêm com as armas terrenas, o Senhor frustra as suas intenções, assim como já tivemos várias experiências onde o Senhor é aquele que não permite. Não há arma, ferramenta preparada, forjada que prospere contra a nossa vida se não for a permissão do Senhor. Ele nos livra. Por isso, mas aqueles que procuraram intentar derramar o nosso sangue, há consequências, porque o Senhor sabia da intenção e por ele não permitir, não ficam isentos, uma vez que a sua intenção era de causar dano contra o seu próximo.
E assim o Senhor nos ensina. Todos aqueles que estão, que não estão na videira verdadeira, seus frutos são maus, e não há comunhão para com eles. Jesus nos aparta, estando na árvore, na videira verdadeira. Estamos constantemente apartados de todos os que estão, segundo a árvore, produzindo maus frutos, infrutíferos, que não produz frutos dignos de arrependimento, que estão sempre segundo o padrão deste mundo. Por isso o Senhor nos aparta de todos aqueles que são segundo a incredulidade. Não há comunhão de crédulos com incrédulos, de Cristo com Belial. Não há comunhão com os que zombam da verdade e escarnecem. Por isso nós estamos sempre apartados. Anunciamos, sim, para aqueles que queiram conhecer desta verdade. Mas aqueles que conhecem e não preparam, nada resolve, iludem-se a si mesmo. Assim como a palavra diz que muitos recebem a palavra, mas logo vem aquelas seduções, logo vem os espinhos, segundo o mundo, e logo sufoca a semente e não permite que a semente venha prosperar em seus corações, porque está com o coração embrutecido. Para uma terra receber a boa semente, ela tem que ser preparada. E o coração embrutecido não prospera, não cria raiz, e tampouco vai conseguir chegar a ponto de produzir os bons frutos. A semente a amar aqueles que estão segundo o coração embrutecido, as ervas daninhas, toda praga, vai sempre procurar sufocar a boa semente. Mas aqueles que permitem com que o bom agricultor retire toda a erva daninha, toda praga, e persevere, a palavra diz que a fé é como um grãozinho de mostarda, um pequeno grão da agricultura que se transforma numa árvore grande, onde oferece o que os pássaros façam seus ninhos, aonde aquele que persevera segundo a árvore da vida, ele nunca se coloca ao jugo desigual, porque ele sabe que tem que estar sempre segundo os bons frutos. Por isso não há comunhão de Cristo com Belial, de crédulos com incrédulos. Não há comunhão daqueles que seguem segundo a fé com aqueles que seguem de forma natural. Por isso ele diz: não se coloqueis em julgo desigual com os descrentes. A multidão é incrédula, e procura, por não conseguir alcançar a fé, procura desvanecer aqueles que alcançaram. Por isso nós estamos sempre apartados, para que não sejamos influenciados e tampouco ser podados, assim como já foram podados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco.